Eu sou estrangeiro e preciso confessar uma coisa. O português do Brasil é diferente do que eu imaginava. Existe um ritmo que parece em música. É um jeito muito bonito de falar. Confesso que hoje tenho muita vontade de visitar o Brasil. Eu pensava que português era apenas mais uma língua, mas o português brasileiro é completamente diferente. É lindo e único. Eu nunca imaginei que uma língua pudesse soar como música. Eu pensava que português era apenas do Brasil, é um português bonito, expressivo e cheio de gírias. Gente, português brasileiro é outro nível. Você já percebeu por que o português falado no Brasil evoluiu muito e conquistou milhões de pessoas aqui no mundo? Neste vídeo vocês vão saber qual foi a reação dos gringos ao saber que o português do Brasil é um português bonito, expressivo e cheio de gírias. Se você gostou da ideia do vídeo, deixa o seu like, inscreva-se no canal para nos ajudar também no crescimento do canal. E vamos! Muitos gringos afirmam que o português brasileiro é um português muito bonito e um dos melhores portugueses do mundo, segundo o gringo. É claro que o português veio de Portugal. Em Portugal, falam português como a sua língua materna e a sua língua nativa. Mas o português foi se evoluindo em muitos países aqui no mundo. E o Brasil é um dos países que com certeza conseguiu evoluir o português. E o português brasileiro é um dos portugueses mais admirados aqui no mundo. Vocês todos sabem que em vários filmes, vários bonecos aqui no mundo em que nós temos assistido, quando são em português, sempre eles aparecem com sotaque brasileiro. É por isso que eu estou dizendo que o português brasileiro é um dos portugueses que mais evoluiu aqui no mundo. E os gringos estão afirmando que o português brasileiro é um português que, quando o brasileiro fala cantando, e o português do Brasil tem melodias. E isso é uma verdade, pessoal. Os gringos, quando ouvem o português do Brasil, eles gostam muito, pessoal. E os gringos tentam algumas vezes imitar o português do Brasil. Mas já que os gringos, alguns não falam a língua portuguesa, então a única forma de eles se alegrar com o português é escutando um brasileiro falando. E um gringo, quando escuta um brasileiro falando, ele se sente como uma coisa que ele estivesse vivendo mesmo naquele momento, né? Como se estivesse ele sentindo ele falando aquele português. E com certeza o português brasileiro é um português que alcançou várias pessoas aqui no mundo, principalmente os gringos, né? Os gringos, quando vão no Brasil, eles tentam imitar o português do Brasil, mas eles não conseguem. Inclusive no país onde eu estou, em Moçambique, nós falamos a língua portuguesa. E eu tenho visto vários vídeos nas redes sociais de gringos mostrando a sua chegada no Brasil, mostrando a sua estadia no Brasil e mostrando como é que estão a ser as suas experiências lá no Brasil. E todos os comentários falando do português do Brasil que os gringos falam, todos os comentários têm sido comentários positivos. Em nenhum momento já vi um gringo falando mal do povo brasileiro e falando do português do Brasil. E eles, quando chegam lá, tentam mostrar a sua vida, mostrando como é que está a ser a sua experiência ao aprender português. E até algumas vezes eles tentam falar com aquela melodia que os brasileiros falam, né, no seu português, mas por serem estrangeiros, eles não conseguem. E como se fosse eu, se eu ir em um país onde que falam o português com um outro sotaque, dificilmente eu vou conseguir falar, porque eu estou num país, a forma de falar é diferente com este outro país em que eu vou, ou até posso ir em outro país e encontrar uma outra língua. E quando eu chego lá, tenho que aprender, né? E com certeza vai haver alguns erros, mesmo eu gostando da língua. O fato de eu não estar lá, vai haver alguns erros. E é exatamente isso que está acontecendo com os gringos, né? Alguns gringos tentam falar a língua portuguesa, mas não conseguem imitar aquele sotaque brasileiro, aqueles ritmos, aquela melodia que os brasileiros fazem quando falam, pessoal. Então, para todos vocês, pessoal, eu faço uma questão. Existem vários países aqui no mundo que falam a língua portuguesa, mas por que simplesmente o português do Brasil foi alcançar muitas pessoas e várias pessoas estão impactados com o português do Brasil aqui no mundo? Se você sabe o porquê, deixa aí nos comentários, deixa a sua opinião e faça parte deste vídeo.